6 de junho de 2022. Boa noite a todos. Na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Núcleo Jesus Gonçalves, Petrópolis. E na palestra da noite de hoje, nós teremos o estudo do livro Religião dos Espíritos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O livro Religião dos Espíritos, na lição de número 11, Pureza. E quem irá fazer o estudo da noite de hoje é nossa amiga e presidente, Rose Figueiredo. Vamos convidar a nossa querida amiga Carmen Matos para fazer o preparo e a prece da noite de hoje. A palavra é sua, Carmen. Então, o preparo de hoje é desse livrinho aqui, Ânimo, de Lourival Lopes. Eu gosto de dizer que é um pequeno livro, mas é gigante em ensinamentos. E a lição é agradecer. E ele começa: tens agradecido? Não agradeças somente o que te beneficia. Isso muitos fazem. Agradece as dificuldades e elas não te atingem, porque ficas acima delas. Se lamentas, é porque estás abaixo, e então as dificuldades se aprofundam em ti. Abre o coração e afirma serem os problemas menores do que as tuas forças. Tem fé, acredita num dia melhor, numa hora melhor, e põe-te a viver sem medo. O agradecimento é a tua força. Agradecendo, aures força para prosseguir, e nada te assusta. É sábio quem vê nas dificuldades uma oportunidade de crescimento. Então, Senhor da vida, Deus nosso Pai, estamos aqui, como diz o preparo, o ensinamento dessa noite de hoje, o agradecimento. Sempre muito gratos pelas oportunidades, pela chance de estarmos aqui reunidos em nome do Pai, em nome do nosso Mestre. Que Ele nos abençoa, que Ele inspire a nossa amiga Rose, para que possa trazer fruto dos seus estudos, das suas pesquisas, da sua vontade, de compartilhar com todos nós, fruto do seu crescimento espiritual, e que todos nós nos beneficiamos. Que Jesus abençoe a todos nós na noite de hoje e que possamos aproveitar, possamos crescer com todos esses ensinamentos que o Mestre nos deixa, para que possamos melhorar na nossa caminhada, para que possamos nos fortalecer diante das dificuldades, dos problemas e das nossas imperfeições. Que Jesus abençoe essa noite de hoje, que estamos aqui reunidos, graças a Deus. Obrigado, amiga Carmen. Então, nós passamos a palavra agora para a Rose Figueiredo, que vai iniciar os estudos da noite de hoje. Boa noite a todos. Seja bem-vinda. Rose, qualquer problema, se você quiser que eu leia alguma parte para você, eu acompanho, tá bom? Legal. Se tiver necessidade, você me avisa. Obrigada. Bem, meus amigos, como a Denise mesmo falou, o nosso estudo é desse livro, Religião dos Espíritos, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E hoje o nosso capítulo vai tratar do tema muito interessante, chamado Pureza. Esse texto, Pureza, foi psicografado
na reunião pública de 16 de fevereiro de 1959, pelo Chico, né? Através dos... E quem enviou a mensagem foi o Espírito Emmanuel. E essa leitura de hoje, esse texto de hoje, Pureza, está relacionado com a questão 632 de O Livro dos Espíritos. Então, eu vou ler a questão 632 para nós, tá bom? Vamos lá. Questão 632 de O Livro dos Espíritos. Está na parte terceira, capítulo 1, da lei divina ou natural. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? E os amigos imortais respondem: Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Se nós observarmos essa máxima de Jesus, onde ele afirma: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem, não vos enganareis. Então, se a gente observar essa máxima de Jesus, nós não nos enganaremos no nosso proceder. Isso vem lembrar que é a terceira vez que eu faço essa citação essa semana. Alguma razão há, né? Da lei áurea do cristianismo, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Não é à toa que deve ser a terceira ou quarta vez que nós lemos essa máxima, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que ficou conhecido como Lei Áurea do Cristianismo. Mas para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe aqui esse livro de Leon Denis, Depois da Morte, aonde, no capítulo 43, ele vai falar sobre o dever. Porque Jesus nos colocou essa máxima, não é? Tudo que quereis que os outros vos façam, fazeis a eles. Então, no capítulo 43 do livro Depois da Morte, que tem por título Dever, Leon Denis diz assim: o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade. Inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre, ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. O dever oferece múltiplas formas. Ao dever para conosco, que consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria, em não querermos, em não realizarmos, senão o que for útil, digno e belo. Ao dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações de nossos encargos, ao dever social, que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles, a servir fielmente ao nosso país e à humanidade. Ao dever para com Deus. O dever não tem limite. Sempre podemos melhorar. É, aliás, na imolação de si próprio
que a criatura encontra o mais seguro meio de se engrandecer e de se melhorar. Essa lição aqui de Leon Denis sobre o dever nos mostra, não é? Como nós devemos agir. Como Jesus disse, se vocês fizerem ao outro o que gostariam que vos fizessem, ninguém vai errar. Então, que cada um possa saber cumprir com o seu dever. Então, vamos voltando aqui ao livro de Emmanuel, ele diz assim: bem-aventurados, deixa eu só voltar aqui direitinho, só para a gente. Bem-aventurados os puros de coração. Né? Só um minutinho, gente, só para a gente confirmar aqui uma coisa. Bem-aventurados os puros de coração. O que é ser um puro de coração? E o que é ser um bem-aventurado? Aí eu fui buscar ajuda no nosso irmão Humberto Roden, que no livro Sermão da Montanha vai fazer algumas considerações sobre isso. Porque Emmanuel disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E Humberto Roden, no capítulo 3, que tem por título Bem-aventurados os puros de corações, ele diz assim: puro de coração é aquele que se libertou não só dos objetos externos, mas também do sujeito interno. O seu pequeno ego físico-mental. Então, puro de coração não é aquele que abriu mão de certas coisas. Mas, como Jesus disse, bem-aventurados porque viram a Deus, puro de coração é aquele que também se libertou do sujeito interno, que é o seu pequeno ego físico e mental. Porque nós também estamos muitas vezes escravizados a muitas coisas que nós carregamos, que não nos permitem voar. Nós falamos sobre isso um pouquinho hoje no curso do Livro dos Espíritos, não foi? Quantas coisas ainda nos tornam escravos? A quantas coisas nós ainda estamos presos? Preconceitos, certos dogmas. Somos espíritas, sabemos que o espiritismo não tem dogma, mas nós criamos para colocar. Nós criamos para colocar. E muitas vezes nós temos um olhar muito crítico para as pessoas, para as coisas. Então, puro de coração é aquele que também vai conseguir se libertar desse ego físico, ego mental. E o Roden continua dizendo assim, ó: nas letras sacras, impureza quer dizer egoísmo. E pureza significa o oposto, que é o amor universal, a solidariedade cósmica. Nós ainda somos muito presos ao egoísmo, nós ainda mantemos essa bandeira do egoísmo muito viva em nós. Sim, Adeus. Então, para que possamos ser puros de coração, né, nós também temos que nos libertarmos desse egoísmo que ainda está presente em nós. Às vezes, a gente já, né, ajuda de mãos cheias, como dizem aí, né? Faz grandes doações,
grandes gestos de caridade, declarações de amor para os irmãos, mas mantemos acesa ainda a chama do egoísmo em coisas pequenas, ou melhor, em coisas que estão muito enraizadas dentro de nós, que nós ainda não percebemos que é egoísmo. Então, a gente já consegue as coisas grandes, aquilo que chama muita atenção, a gente vai aos poucos eliminando. Mas tem muita coisa dentro de nós que ainda nos impede de dizer eu não sou mais egoísta, e que nós ainda nem percebemos que é egoísmo. E somente com o tempo, com as reflexões, que nós vamos perceber, nossa, o quanto eu ainda carrego de egoísmo dentro de mim. E o Roden continua aqui, porque Jesus disse, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E ele diz assim, ver a Deus e ver o reino de Deus são expressões típicas que Jesus usa para designar a experiência direta da realidade eterna, o contato íntimo com ela. Outros creem em Deus, mas só o puro de coração vê a Deus. Então, crer em Deus é uma coisa, ver a Deus é outra. E ele continua, o simples crer, embora necessário, como estágio preliminar. Então, primeiro, nós precisamos crer. Mas não é suficiente para a definitiva redenção do homem. Só crer não é suficiente para nos libertarmos das sombras, da ignorância, né? Redenção, ele diz, não é suficiente para a definitiva redenção do homem. E essa redenção consiste na vidência ou visão de Deus. Então, para que a gente possa realmente alcançar a redenção, não basta crer. É preciso, né, ter essa visão de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E para que a gente possa realmente ver a Deus, a gente precisa se libertar das sombras e, principalmente, do que mais atrapalha a nossa caminhada e que é considerado um dos maiores obstáculos para o nosso processo evolutivo, o egoísmo. Né? Porque tem uma trinca, orgulho, vaidade e egoísmo. Essas três são três chagas da humanidade, mas a pior delas é o egoísmo. Tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso livro. Estudando a palavra do Mestre, voltando à religião dos espíritos, estudando a palavra do Mestre divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Jesus estava livre dessas três chagas. Um verdadeiro espírito puro. E aí, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que está lá na parte terceira, capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Qual o tipo mais perfeito? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo?
E os espíritos respondem: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições de vida e da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, nós vemos aqui, não é? Como Emmanuel diz aqui, estudando a palavra do Mestre, recordamos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Então, ele é, né, aquele que o Senhor constituiu o tipo da perfeição moral, a que nós, repare a resposta dos Espíritos, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que o homem pode aspirar na Terra. Por isso ele diz: vós podeis fazer tudo o que eu faço. Então, nós podemos aspirar na Terra o tipo da perfeição moral que Jesus possui. Então, é a palavra que está aqui. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que o homem pode aspirar na Terra. E aí continua Emmanuel. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, como ele enxergava no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na Terra, sabia encontrar a presença divina. Porque todo mundo fala, né? A Terra, planeta de provas e expiações. E quando o pessoal fala isso, esse peso, o que o pessoal imagina? Nossa, a Terra é um mundo de dor, mundo de sofrimento. Mas Emmanuel diz aqui que Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora ainda na Terra, ele sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Em todas as situações que ele via, que ele se deparava, em todas as criaturas que ele punha os olhos, ele sabia encontrar a presença divina. Olha como isso é diferente de nós. Porque às vezes a gente olha para uma situação, né, e diz assim: ah, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Nossa, que criatura horrorosa. Mas ele não. Ele não. Ele via, olhava, refletia e percebia em todas as situações, em todas as criaturas, a presença divina. E no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, a nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai fazer algumas reflexões sobre Jesus. Ela vai dizer, o capítulo é Soberanas Leis. Ela vai dizer assim: Jesus, o homem excelente. Aquele, né, como disse Emmanuel, que sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Então, Jesus, o homem excelente, chegou à Terra
e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes na formulação de que ele se fazia portador. Jesus não foi um biótipo de legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade, nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade, mais excelente e sutil, e que, adotada, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Quer dizer, se nós adotarmos a revolução que Jesus trouxe para o mundo, revolução essa que tem por base o amor na sua essencialidade mais excelente e sutil, nós vamos conseguir transformar os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Relembramos o estudo de sábado, de Paulo de Tarso, mostrando que a solidariedade e o amor podem transformar o mundo, podem transformar a sociedade. Estão lembrados desse estudo que nós fizemos sábado? E ela continua assim. As do seu tempo, as leis do tempo de Jesus, eram leis injustas e condenatórias, punitivas e impiedosas, que viam o ser humano apenas como um animal, passível de domesticação, e quando se lhe patenteava a rebeldia, tornava-se merecedor esse homem de extermínio para o bem da sociedade. Elimina-se, a lei naquela época de Jesus dizia assim, elimina-se aquele que não é agradável à nossa convivência. Não que tenha mudado tanto assim, não é? Continua aqui. Mormente que as paixões da sombra envolvente dos legisladores em seus tribunais sempre preponderavam nas decisões criminosas, não menos merecedoras de reparação do que aquelas que pretendiam justiçar. A superioridade espiritual e moral de Jesus entendeu a necessidade. Não a primazia desse código perverso e submeteu-se, pois que ele viera também para dar exemplo dos postulados. Então, Jesus, quando estava aqui, ele não se rebelou contra a lei, apesar de não dar primazia a ela, mas ele se submeteu à lei da época, tá? Porque ele viera para dar exemplo dos postulados e recomendava, considerando respeitáveis os profetas e legisladores que estabeleceram essas leis nos seus respectivos períodos. Todavia, Jesus trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, procedendo do mundo espiritual e a ele envolvendo o que alterava a estrutura da justiça, que não deveria ser mais punitiva, destrutiva, mas educativa e reabilitadora. Vamos voltar aqui ao nosso irmão Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Aí vamos parar para pensar. Se era assim, por que Jesus decidiu nascer numa manjedoura? Por que não no bercinho que o pai dele, como carpinteiro, podia fazer? Bonitinho, né? Porque José era carpinteiro. Por que não na casa de um doutor da lei? Mas ele escolheu a manjedoura, que para muitos era desprezível, era o coxo onde os animais comiam. Entretanto, Jesus via Deus na humildade
com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele, Jesus, via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira de celeste ressurreição. Lembra que nós lemos no terceiro parágrafo desse livro, onde diz assim, ó, cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e todas as criaturas. Então, ele via Deus em tudo e em todos. Ele via Deus em Maria. E as pessoas daquela época condenavam como mulher obsidiada. E nós hoje? Quantos nós condenamos como obsidiados, como desviados, como criminosos, e até torcemos, né? Que aquele ser seja eliminado da sociedade, para não ofender os nossos olhos, que nós acreditamos ser puros. Mas Jesus via Deus naquela mulher e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição, porque nós vimos um momento da criatura. Jesus vê o espírito imortal. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude, inconstante, afinal, negou Jesus 3 vezes. Indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou e transformou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Como a gente lembra de Pedro, hoje a gente pensa que tu és rocha, firme, se manteve firme até o final da sua caminhada. Para muita gente, esse então, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menoscabavam e ainda desprezam hoje, 2022, 20 sábados de aleluia, estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Hoje tivemos o estudo do livro Memórias do Suicida. Jesus também estende os braços amigos a esses irmãos que cometeram a penosa deserção, que é fugir do mundo através do suicídio. Nenhum deles ficará desamparado, apesar das religiões ao longo dos tempos reservar para eles, depois da morte, um pedaço de terra separado, porque eles não podiam ser enterrados em cemitérios que diziam ser de terra santa, porque eles não tinham esse direito, porque eram suicidas. Até o início do século XX, em alguns locais, inclusive aqui no Rio de Janeiro, havia um espaço separado para se enterrar o suicida, que não eram merecedores da bênção dos sacerdotes, nem de serem enterrados em campos chamados santos,
Mas Jesus, estendeu os braços amigos para esses também que cometeram essa penosa deserção. Porque, como Judas, eram discípulos distraídos e vigilantes. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, mas tinha que ser do jeito que ele queria, do jeito como ele via a lei. Vaidoso, quem já leu o livro Paulo Estevão sabe, né? E perverso, porque mandou prender e matar a muitos. Inclusive, Estevão foi sua vítima, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente na estrada de Damasco para confiar-lhe embaixada importante, para confiar a ele uma missão importantíssima, da qual Paulo de Tarso realizou fielmente. Como também não podemos esquecer que, assim que Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele vai fazer é estar com Judas para levar o consolo. Como também ele foi buscar Paulo na estrada, aquele homem que todos consideravam um cavaleiro do Apocalipse, e colocou nas mãos de Paulo uma missão, que ele era o vaso escolhido. Se purificares assim, diz Emmanuel, o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Se agires como Jesus agiu, vendo Deus na alma das criaturas, não é? Se nós conseguirmos ver Deus na alma das criaturas, se agirmos como Jesus, identificaremos Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama, são apenas um momento. Então, se nós purificarmos o nosso coração, nós identificaremos a presença de Jesus, de Deus, em toda parte. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, nós conseguiremos agir como ele, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. E assim perceberemos que a maldade, o crime, os equívocos são apenas espinheiro e lama, são apenas um momento da história daquele espírito. O brilhante divino que virá fatalmente à luz. Um dia, esse espírito vai brilhar como um grande diamante. Denise, lê para a gente a questão 619 do Livro dos Espíritos. O som melhorou? Lê aí a 619, para a gente. Não precisa ver a notinha, não, só a questão. Se não conseguir, eu leio. Você está falando com quem, Rose? Eu estava falando com a Denise. Mas lê aí a questão 619 do Livro dos Espíritos.
É que eu já havia guardado. 619. É só a questão, né? Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Né? Voltando aqui ao livro Religião dos Espíritos. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás da terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, se nós purificarmos o coração, identificaremos a presença de Deus em toda parte. E vamos entender, como diz Emmanuel, que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. E para nós encerrarmos, nós trouxemos aqui um livrinho bem antigo, As Leis Morais de Rodolfo Caligares. E o Rodolfo Caligares diz assim, porque a nossa lição de hoje começou assim: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E Rodolfo Caligares diz assim: bem-aventurados os puros de coração, os que, havendo vencido seus impulsos inferiores, não se permitem qualquer ato, nem mesmo uma palavra ou menor pensamento impuro que possa ofender o próximo em sua honorabilidade, pois eles verão a Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos, como nos orienta o companheiro Emmanuel, buscar purificar o nosso coração para podermos ver Deus em tudo e em todos, para sabermos que aquele espírito que hoje caminha com dificuldades, um dia também se tornará o lírio perfumado, o espírito puro, que é o destino de todos nós. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Rose, por essa palestra. Eu não consegui pegar todos os títulos, não, hein? Daqui a pouco eu vou te... eu vou te perguntar a respeito. Então, para encerrarmos, darmos por encerrada essa reunião da noite de hoje, agradecendo a Rose por esse estudo, por essas reflexões, vamos convidar o nosso querido amigo Jorge Guimarães para fazer a nossa prece de encerramento. Tá ok, Jorge? Muito obrigada, amigo.